Olá pessoal, tudo bem? Professor Jair aí. Nós vamos fazer hoje uma aula, falando sobre a sociedade mineira, na parte da apostila que vai falar sobre a história do Brasil, o ciclo do ouro, tá? E para começar, essa aula ela tá na aula 5, minha baquetinha, Tá na aula 5 da sociedade mineradora. Vamos lá, começando pela descoberta do ouro nas Minas Gerais. Como aconteceu essa descoberta do ouro? Lembrando que o ciclo do ouro ele veio depois do ciclo do açúcar, tá? Onde tinha uma sociedade totalmente aristocrata, rica, que veio para o Brasil segundo a vontade da monarquia portuguesa, e era uma classe alta, onde colocava uma classe trabalhadora extremamente pobre, um, formada por índios escravos e também por negros, que naquele período ainda era muito caro. E aí, como o negro era muito caro, o rei de Portugal ele teve uma ideia, trazer para cá os seus militares bandeirantes, que foram fazer as expedições de apresamento, como já foi falado em sala de aula. Essas expedições de apresamento era a tentativa de entrar no meio da mata ou pelos rios, as entradas e as monções, para fazer a captura de índios, para fazer deles escravos. E uma dessas indas e vindas, um grupo de bandeirantes acabou chegando na região das Minas Gerais, tá? Onde hoje é o estado de Minas Gerais, descobrindo bastante ouro lá. Voltaram para São Paulo, e em São Paulo, na capitania, pronunciaram aos representantes da monarquia que tinham encontrado ouro. Volta para lá, tá? Volta para lá, para a região do ouro, e começa a tirar o máximo de ouro que vocês puderem, tá? Coloquem esses índios aí para trabalhar. E assim fizeram. Só que a notícia do ouro ela se espalhou, principalmente pelo Nordeste, onde que tinha maior produção de açúcar, e as fazendas, tá? Muitos daqueles fazendeiros que eram do período do ciclo do açúcar acabaram voltando, indo para a região das Minas Gerais, e lá invadiram a região, muitas vezes conflitando com os próprios bandeirantes que ali já estavam residindo naquela região. Começaram então vários conflitos. Aí entra aquela questão lá da Guerra dos Emboabas que eu falei para vocês, tá? Mas o interessante disso é que o ciclo do ouro possibilitou que nem só os ricos tirassem ouro, porque o ouro ele poderia ser, por exemplo, um pequeno garimpeiro que não tinha absolutamente nada, ele encontrava uma pedra muito grande de ouro, e a partir daí ele ficava rico, dava possibilidade para ele de crescer economicamente. Então é nesse período que surge uma classe média, uma classe intermediária, tá, de trabalho. Mas uma das coisas que o ciclo do ouro não deixou, infelizmente, foi fazer o uso do trabalho escravo. E com isso, cada vez mais, os negros foram colocando nessa forma de trabalho. Lembra daquele videozinho que eu passei para vocês em sala de aula? Os negros eram trazidos, capturados na África, e existiam duas formas de trabalho para eles. Os negros mais fortes, mais parrudos, assim como eu, musculosos, eles trabalhavam na cana, geralmente. Por quê? Porque aguentavam mais tempo, enquanto o negro que trabalhava na mineração, num trabalho mais árduo e mais pesado, eram aqueles mais fracos. Isso por quê? Porque sabiam que eles iam morrer de qualquer jeito. Existiam duas formas de trabalho no ouro, que era o ouro retirado direto nas minas. Geralmente os negros ficavam 12 horas dentro daquela mina, no escuro, com pouca iluminação. Lógico, professor, se é no escuro é com pouca iluminação, Mas ficavam ali dentro, às vezes agachados, e o dia inteiro batendo marreta, picareta, para tentar quebrar as minas e encontrar ouro. E o ouro de aluvião. Esse ouro de aluvião ficavam lá com as suas bateias na encosta do rio, às vezes 10, 12 horas diretos com os pés dentro da água, para tentar retirar ouro em pepita, tá? Muitos acabavam doentes e morrendo, tá? Percebendo que muita gente estava enriquecendo com ouro, o rei ele fez o seguinte: criou um conjunto de várias leis. Dentre essas leis, que eram de obrigação a serem cumpridas por aqueles que estavam lá na mineração.
Por exemplo, a captação, o quinto, a lei do selo e a derrama. Professor, essa lei do selo o senhor não falou? Eu falei sim. Vamos lá. A captação, todo negro que trabalhava, né, para um determinado senhor aurífero, ele tinha que pagar uma quantidade de ouro por dia. Muitas vezes o senhor dele, o dono dele, se ele não cumprisse com aquela meta de 17 gramas de ouro por dia, ele ficava sem alimentação. A principal lei, né, criada pelo rei, era o quinto. 20% de todo o ouro retirado das minas deveria ser pago como forma de imposto para o rei. A lei do selo, todo o ouro para sair da colônia portuguesa, no caso do Brasil, ele deveria sair em barras e com o selo da coroa portuguesa. Foi para isso que nesse período foram criadas as casas de fundição. E era na casa de fundição onde o rei cobrava o quinto. E no final de cada ciclo, de cada ano, tinha a derrama, que era uma espécie de imposto anual que também os garimpeiros tinham que pagar. Tá? Então esse aí, pessoal, é o período do ciclo do ouro. Nesse período também vai se destacar por causa da grande quantidade de ouro e de dinheiro que estava circulando numa sociedade que estava iniciando e que tinha um monte de problema, é o campo das artes. Tá? A arte barroca, tá? A igreja cristã católica, ela vai tentar, lógico, tirar algum proveito daquela população que precisava ser cristianizada ou se autocristianizar, né? Nem sei se essa palavra existe. E aí eles vão criar as igrejas com o formato barroco, a arte barroca, que é tanto presente nas Minas Gerais e também na parte da literatura, o arcadismo, né? Como muitos casamentos naquela época eram arranjados, então na literatura se falava muito da questão da agricultura, do campo, do campesinato e também dos amores impossíveis, das pessoas que se apaixonavam e não podiam concretizar aquele seu sentimento, tá? Então a gente tem um pouquinho aí da sociedade mineradora, beleza? Tchau, tchau, até a próxima.